do nosso movimento espírita, do mundo, particularmente do nosso querido Brasil. O segundo motivo é que o Dr. Inácio Ferreira, através de Carlos Bacelli, tem trazido em suas obras, entre outras coisas, a importância das obras de André Luiz. Quase todas as obras que Dr. Inácio nos escreve, ele cita André Luiz, ele lembra a coleção de André Luiz, ele apresenta André Luiz como o espírito que ampliou o pensamento de Allan Kardec, um dos espíritos que veio contribuir decisivamente para o nosso conhecimento em relação ao mundo espiritual. O terceiro motivo, esse terceiro motivo é um pouco complicado para mim com o Bacelli, porque acaba entregando a nossa idade, né? Há 31 anos atrás, quase 31 anos atrás, nós inaugurávamos aqui o Caminho de Damasco. Nós não tínhamos essa parte, o Caminho de Damasco era ali da Mangueira para cima, né? Então nós não tínhamos aqui, não tínhamos a Sala do Cláudio. Há quase 31 anos atrás, o Carlos Bacelli fazia uma reunião de psicografia e nós inaugurávamos esta casa espírita. Né? E eu tenho como provar, tenho fotos aqui de Bacelli novinho, Luiz Antônio com cabelo ainda, né? Vocês imaginem só. Para vocês terem uma ideia, tem uma foto da Aline, minha filha, bebê de colo, com 1 ano. A Miriam nem nascida ainda tinha, hoje já tem 4 filhos. Né? Então isso realmente entrega a nossa idade. Então, 30 anos depois, o Bacelli está na nossa casa, né? Trazendo aí a felicidade da sua palavra. E o quarto e último motivo que eu queria destacar, conversava com o Bacelli agora, ele não lembrava disso, também não poderia. No ano de 2003, portanto, há 23 anos atrás, nós enfrentávamos uma dificuldade muito grande na nossa casa. Com as crianças, os adolescentes, uma dificuldade financeira enorme. Nós estávamos aí com quase 100 crianças e adolescentes, a Carla na cozinha, eu de monitor, e a gente, assim, pensou em parar, não dava. E aí nós tivemos a ideia de ir a Uberaba. Fomos a Uberaba, fomos no Centro Espírita Pedro e Paulo, dirigido pelo Bacelli, onde ele está lá até hoje, assim também com uma casa, Pittencourt Sampaio. E nós fomos a Pedro e Paulo, e lá, juntamente com os amigos, a Domingas, que nós temos ainda, né, um grande carinho por ela, na psicografia, José de Moraes nos trouxe uma mensagem que foi decisiva através de Bacelli, nos incentivando a continuar, que o trabalho precisava continuar. E nós voltamos lá de Uberaba renovados com essa mensagem que nos foi trazida aí há 23 anos atrás. Né? Então, é muita história, entrega a nossa idade, mas a gente fica muito feliz de ter o Carlos Bacelli aqui. Como todos sabem, os livros estão debaixo do pé de manga para aqueles que quiserem adquirir pós-palestra. Vamos à nossa prece e passamos então a palavra ao nosso irmão. Amigo querido Jesus, te buscamos nesse momento através da prece, solicitando as tuas bênçãos e a tua permissão para que esta casa erguida em teu nome possa estar produzindo luz durante as décadas que virão. Te pedimos, Senhor, as bênçãos sobre os trabalhos e sobre os trabalhadores. E neste momento, as bênçãos para a palestra do nosso irmão. Que todos nós que aqui estamos possamos nos sentir acolhidos por esta casa, acolhidos pelos amigos espirituais, para que as palavras do nosso irmão não permaneçam apenas na nossa mente, desçam para o nosso coração, a fim de que a gente aprenda, sobretudo, não apenas teorias, mas o exercício do amor, o exercício da caridade, um movimento tão fundamental, a ponto de Kardec ter dito que sem ela não há salvação. Portanto, amigo Jesus, te pedimos,
Abençoe esta nossa noite, que possamos sentir a sua paz e o seu envolvimento. E assim seja. Então agora é com vocês o nosso querido Carlos Passetti. Por favor, Passetti. Muito obrigado. Bem, primeiro, boa noite, né? É com grande alegria que nós estamos de volta a esta casa, caminho de Damasco. Aliás, nós visitamos Votuporanga desde os 18 de idade. Dos 18 para 19 de idade. Há quase 60 anos. E nós tivemos oportunidade de conhecer o senhor José de Moraes. O conhecemos, o admiramos, conhecemos a sua família, o seu filho, o Nelson, que sempre comparecia às nossas palestras, algumas feitas no Emanuel, muitas feitas no Bezerra de Menezes, e aqui nesta casa estivemos algumas vezes, poucas, mas temos acompanhado a certa distância o trabalho do Aguinaldo, o trabalho que o Aguinaldo vem desenvolvendo em prol da divulgação da doutrina. Ainda agora conhecemos aqui o terreno ao lado, onde será construída a nova sede, com maior espaço para os frequentadores. E, igualmente, admiramos o Aguinaldo pela perseverança, pela persistência, pelo amor ao ideal. Realmente nós não nos recordávamos de 2003, em Uberaba, no Lar Espírita Pedro e Paulo, da mensagem de José de Moraes. Então é com muita alegria que nós estamos aqui, abraçando a todos espiritualmente. Queremos cumprimentar o coral, muito afinado. A música realmente nos faz um grande bem e, vamos dizer, higieniza o nosso ambiente íntimo. Mas nesta noite, nós vamos fazer uma pequena reflexão. O doutor Inácio Ferreira, fomos amigos do doutor Inácio durante muitos anos, em Uberaba, e o doutor Inácio, ele é um espírito de grande capacidade, e ele tem escrito obras, não apenas falando a respeito da vida, do outro lado da vida, mas ele também escreve algumas obras por nosso intermédio, refletindo sobre os versículos do Evangelho, refletindo a respeito das palavras de Jesus, das palavras e dos feitos
do Divino Mestre. Neste livro de sua lavra, livro que nós particularmente consideramos muito precioso, Saúde Mental à Luz do Evangelho, o Dr. Inácio Ferreira, ele reflete a respeito de alguns versículos do Evangelho, anotados pelos 4 evangelistas, por Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui no capítulo 58, intitulado Apenas um se curou, ele reflete do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Ele se refere ao episódio dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Jesus estava atravessando uma aldeia porque ele estava sempre em movimento, como nos dizia Chico Xavier. Jesus pregou o Evangelho em fuga, porque ele não podia se demorar nos lugares, porque era perseguido, e sua prisão já estava sendo cogitada pelo Sinédrio. Então ele vivia pregando o Evangelho em fuga, como nos disse Chico Xavier. Às vezes, às margens do lago, ele pregava à multidão, alguém avisava que os soldados vinham chegando para prendê-lo, ele tomava o barco e atravessava para o outro lado. E foi assim, durante os 3 anos, dos 30 aos 33 anos. Foi assim que ele pregou a Boa Nova. E praticamente não podia dormir por 2 noites consecutivas no mesmo lugar, na mesma casa. Porque ele sabia que a sua prisão seria questão de tempo. Ele estava atravessando uma aldeia e ele já havia curado a muitos. O seu nome começava a se espalhar por toda a Judéia. E ele já começava a ser apontado como o Messias, o que contrariava os judeus ortodoxos. Porque os judeus ortodoxos esperavam por um Messias, mas por um líder político, à semelhança de Moisés, que havia libertado o povo judeu da escravidão no Egito. O povo judeu agora estava sob o domínio de Roma e eles esperavam por um Messias guerreiro, por um Messias que os liderasse, a fim de que eles pudessem se libertar da opressão romana. No entanto, Jesus era filho de um humilde carpinteiro,
de uma senhora dona de casa. Era um homem simples que havia nascido descendendo da menor das tribos de Israel. Israel era constituída por 12 tribos. A menor das tribos era a tribo de Judá. E foi da menor das tribos que Jesus nasceu. Além de nascer numa estrebaria, de ser acolhido em uma manjedoura. Jesus atravessava aquela aldeia. E os leprosos à época, eles eram verdadeiros párias, porque a lepra, hoje conhecida como hanseníase, a lepra não tinha cura. O leproso estava condenado à morte e ele era obrigado a se isolar da sociedade. E ele andava, inclusive, com um pequeno badalo amarrado à cintura, para anunciar a sua presença, para que as pessoas pudessem fugir de sua presença. Porque a lepra era contagiosa, nada se conhecia a respeito. E 10 leprosos, eles viviam sempre em grupo. Eles viviam nos vales, nas montanhas, nas cavernas. Eram verdadeiros mendigos. Aqueles 10 leprosos haviam ouvido falar que Jesus restituir a visão aos cegos, que ele fizera paralíticos andar, e que inclusive ressuscitara mortos. Então eles, como derradeira esperança, resolveram ir até a presença de Jesus. Vejamos bem, eram 9 judeus e um samaritano. O samaritano também era judeu, mas os judeus odiavam os judeus de Samaria, odiavam os judeus samaritanos, porque o território de Samaria, séculos atrás, havia sido conquistado por um povo idólatra, por um povo politeísta. E os samaritanos, a fim de sobreviverem, eles tiveram que adotar os outros deuses, os deuses dos invasores. E, portanto, eles eram considerados impuros. Os judeus evitavam até cruzar o território dos samaritanos. Era mesmo proibido que os judeus ortodoxos cruzassem o território dos samaritanos, porque eles eram impuros. Mas vejamos, a doença nos leva à confraternização. Aqueles 9 judeus, embora o ódio aos samaritanos, aceitaram a convivência de um samaritano, porque estavam todos condenados à morte. Era questão
de dias, semanas, alguns meses, eles estariam todos mortos, porque deformados, porque com chagas pustulentas por todo o corpo. E eles se aproximaram de Jesus, dizendo: Filho de Davi, solicitando a cura. Filho de Davi, Jesus também era conhecido como filho de Davi, que havia sido rei. Curai-nos, curai-nos por piedade, curai-nos. E Jesus não os toca. Interessante que Jesus não os toca. Jesus simplesmente diz a eles: voltem e se mostrem ao sacerdote, porque à época o sacerdote tinha o poder de atestar a cura. E se o sacerdote atestasse a cura, o leproso curado poderia voltar ao convívio social e voltar para a família. A história é contada, inclusive, por irmão José, no livro Dimas, o leproso samaritano. É uma história muito interessante, contada por irmão José, por nosso intermédio. E aqueles 10 leprosos, então, alguns crendo, outros não, apressadamente, eles não tinham alternativa, apressadamente eles se colocam a caminho para se mostrarem ao sacerdote, mas ainda estavam todos eles esfarrapados, ainda estavam todos eles com úlceras por todo o corpo, mas quando eles se colocam a caminho, a cura vai acontecendo. Um vai olhando para o outro, e quando eles chegam até a autoridade religiosa, que era o sacerdote, eles estavam completamente limpos. Aí surge a grande lição, porque Jesus sempre se colocava ao lado dos oprimidos, dos perseguidos, dos marginalizados, dos filhos do Calvário. Jesus sempre procurou aproximar os judeus dos samaritanos, como ele sempre procurava aproximar os homens, e procura até hoje, aproximar os homens uns dos outros, mostrando que não existe diferença, não há barreira. Quando os leprosos curados se viram curados, vejamos bem, os 9 que eram judeus não voltaram para agradecer a Jesus. Eles se apressaram a retomar as suas antigas existências, mas o samaritano, conta-nos irmão José, o samaritano ainda instou com eles, para que eles, era o mínimo que eles podiam fazer, voltar e agradecer, porque afinal eles haviam recebido
uma bênção, eles estavam condenados à morte e praticamente haviam sido ressuscitados. O samaritano instou com eles: vamos voltar. Nenhum quis voltar, mas o samaritano voltou. O samaritano voltou, agradeceu pela cura recebida, reconheceu Jesus na condição de Messias, tornou-se cristão e começou a pregar a boa nova e espalhar a notícia de que ele também havia sido curado, que ele, leproso, havia sido curado. Então fala-nos o doutor Inácio Ferreira, nesta página, apenas um se curou, e é a pergunta que nós fazemos a nós mesmos. De fato, os outros 9 teriam se curado? Curados, sim, fisicamente. Mas teriam se curado espiritualmente? Não. E se não haviam se curado espiritualmente, talvez se candidatassem mais tarde a uma recidiva da doença. Mas o samaritano não. Ele prostou-se aos pés de Jesus. Vejamos bem, o Evangelho sempre destaca o respeito dos samaritanos, como na parábola do bom samaritano. Jesus exalta o exemplo do samaritano, do bom samaritano. Como Jesus conversa com a mulher samaritana nas proximidades do poço de Jacó. Os apóstolos haviam entrado na cidade e aquela mulher tinha ido buscar água no poço de Jacó e encontra-se com Jesus e ele pede a ela: mulher, dá-me de beber. Era proibido que um judeu pedisse algo a um samaritano, ainda mais a uma mulher pecadora. Era considerada pecadora porque já havia sido casada 4 vezes. E Jesus conversa com ela. E ela então diz para Jesus: mas como você, sendo judeu, pede água a uma mulher samaritana? Aí Jesus responde: se você soubesse a água que eu tenho para oferecer, você tomaria dessa água e não voltaria mais a ter sede. E Jesus começa a falar da vida dela sem nunca tê-la visto, contando pormenores de sua vida. E ela então ali naquele momento se reconhece na presença do Messias e sai correndo e começa a anunciar que Jesus era o Messias. Mas todos esses se curaram, mas aqueles 9 judeus que não voltaram, é o que muitas vezes acontece conosco. Às vezes, nós recebemos uma bênção espiritual e sequer agradecemos. Nós achamos que Deus tem a obrigação de nos atender.
Nós achamos que Jesus tem a obrigação de nos atender. Achamos que os espíritos amigos, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo e tantos outros e outras têm obrigação para conosco. Às vezes chegamos no templo espírita cristão, tangidos pelo sofrimento. Chegamos aqui com um problema obsessivo. Eu me recordo, muitas vezes em Uberaba, muitas pessoas sempre nos procuraram, muitas pessoas em épocas diferentes, nos procuraram com problemas obsessivos. E nós, então, recomendávamos o que a doutrina recomenda. É o trabalho do passe, é a caridade, é o bem que faz bem. Sempre recomendávamos e recomendamos. A primeira pergunta: eu tenho que tomar passes por quanto tempo? Quantos passes eu tenho que tomar? Eu respondo assim: eu não sei. Eu estou aqui há 56 anos, tomando passes. Ainda não recebi alta. Estou aqui há 56 anos, ainda não recebi alta, como dizia o Chico Xavier. Chico Xavier também respondia assim: não recebi alta, estou aqui ainda me tratando. O doutor Inácio, comentando aqui, ele diz o seguinte: dos 10 leprosos curados por Jesus, quando passava pelo meio da Samaria e da Galileia, apenas um voltou para agradecer, evidenciando que somente neste a cura acontecera de maneira completa. Ou seja, Jesus conseguira, naquele samaritano, curá-lo da lepra exterior, como também da lepra interior, como também de sua doença interior. Porque a cura verdadeira não é aquela que se processa de fora para dentro, mas é aquela que acontece de dentro para fora. É aquela quando nós procuramos mudar de vida. É aquela quando nós procuramos mudar os nossos pensamentos. É aquela quando nós deixamos o egoísmo ou parte do nosso egoísmo de lado e começamos a nos preocupar com o semelhante. Lá em Uberaba é muito interessante. Às vezes as pessoas nos procuram no Lar Espírita Pedro e Paulo e as pessoas nos perguntam assim: aqui tem trabalho de cura? Porque se o centro não tem um trabalho de cura, é fraco. Se tem, é forte. As pessoas geralmente pensam assim. Então as pessoas nos perguntam: aqui tem trabalho de cura? Eu respondo: tem. Sem ter. Especificamente, eu respondo: temos trabalho de cura. Qual é o dia? Eu digo assim: no dia de domingo. No domingo, é. Que horas começa? Às 13 horas da tarde.
é ali debaixo daquele telhado, mas ali ao ar livre ali nós vamos fazer a sopa. É o nosso trabalho de cura. Venha trabalhar. Venha trabalhar. Mas vocês aqui não têm assim um atendimento particularizado? Não temos. No centro espírita, todo dia é dia de trabalho de cura. Nós estamos aqui participando de uma reunião de cura. Nós estamos aqui e, sem perceber, os espíritos estão atuando em nosso favor. E muitas vezes, sem perceber, nós estamos aqui mudando os nossos pensamentos. E muitas vezes, sem perceber, estamos fazendo novos propósitos de vida. De termos mais paciência, de termos mais compreensão, de termos mais amor no coração, de termos mais aceitação das provas. Porque nós não podemos nos ver sem as provas da vida. Porque as provas da vida é que nos possibilitam promoção espiritual. Se nós não enfrentarmos dificuldades no dia a dia, por exemplo, a virtude da paciência, como é que nós desenvolveríamos a virtude da paciência sem aquele que nos azucrina quase todos os dias? Eu me lembro de Chico, uma história que ele contava. Diz ele que morava com uma pessoa numa casa, porque na casa de Chico, o Chico, na verdade, morava numa vilazinha. Dentro do mesmo terreno, várias casas. O Chico morava numa casinha. Noutra casinha, alguém que o auxiliava. Noutra casinha, outra pessoa que o auxiliava no trabalho, às vezes a governanta, o funcionário, o cozinheiro ou a cozinheira. E o Chico diz que, contou-nos que, certa vez, que alguém que morava com ele o ofendia todos os dias. Todos os dias. Esse alguém fazia a ele uma ofensa. Pela manhã, logo quando o dia começava. Quando chegava à tarde ou à noite, aquele alguém se arrependia e vinha pedir a ele perdão. Chico, você me perdoa? Perdoo, meu filho. Esqueça, você está perdoado. No outro dia era a mesma coisa. Era uma nova ofensa. E à tarde, à noite, a pessoa arrependida, Chico, você me perdoa? Perdoo, meu filho. Mas disse-nos o Chico que certa vez ele já estava assim, com tanta coisa, com tanta luta, com tanto problema, e aquela pessoa tinha feito a ele uma ofensa maior que todas as outras, maior que todas as demais. E quando foi à noite, a pessoa veio, Chico, você me perdoa? Aí ele respondeu, você quer saber de uma coisa? Eu perdoo você pelo que você me fez, pelo que você está me fazendo e pelo que você ainda vai me fazer.
você está perdoado sempre. Porque ele sabia que não ia parar por ali. Eu perdoo você pelo que você me fez, pelo que você está me fazendo e pelo que você ainda vai me fazer. Então nós que somos pessoas comuns, espíritos comuns, embora achando que não, mas somos espíritos comuns, como é que nós haveríamos de desenvolver a virtude do perdão se não tivéssemos que perdoar? Seria o caso até de agradecer, não é? Muito obrigado pela ofensa, porque você está me dando a oportunidade de perdoar. Muito obrigado. Como é que nós aprenderíamos paciência? Como é que nós aprenderíamos desapego? Se, por exemplo, numa casa espírita, não é? Nós estamos sempre em campanha, não é? Sempre em campanha. Precisamos disso, precisamos daquilo. E às vezes a gente chega a pensar, mas lá no centro pedem demais. Lá em Uberaba, o encarregado de pedir sou eu. Eu estou fazendo um curso para que na próxima encarnação eu seja um mendigo que não tenha vergonha. Já pedi tanto que não vou ter problemas em ser mendigo. Porque já estou aprendendo a pedir. Precisamos de arroz, precisamos de feijão, estamos precisando disto, precisando daquilo. E às vezes nós nos sentimos incomodados. Acontece que quem nos incomoda nos tira do comodismo. Quem nos incomoda nos tira do comodismo e nos auxilia a exercitar o que nós trazemos dentro de nós. E de outra forma, não teríamos como exercitar. Aquele samaritano foi curado, por dentro e por fora. Às vezes nós recebemos a cura exteriormente, mas por dentro continuamos a mesma pessoa. Vai haver recidiva. Pode não ser nesta existência, mas pode ser em outra, porque não aprendemos a lição. E quem não aprende a lição se candidata ao reaprendizado. Quem não aprende a lição é candidato. A mesma lição, novamente. O doutor Inácio disse aqui, encerrando, os outros 9 foram superficialmente curados, posto que incapazes de reconhecer a intercessão da divina misericórdia. Em vez de voltar para agradecer, tudo indica que retornaram aos caminhos tortuosos em que haviam se enfermado. Somente um leproso agradecido, ou no leproso agradecido, a causa da doença se extinguira ou começara a se extinguir em definitivo. O curioso é que, como na parábola do bom samaritano, o leproso que voltando se inclina com o rosto em terra aos pés de Jesus. Ele se inclinou, está escrito aqui textualmente, com o rosto em terra aos pés de Jesus. É igualmente cidadão da Samaria, povo não benquisto pelos judeus. Quantos não são os que, considerados por nós espiritualmente inferiores, assim que a oportunidade lhes surge, se revelam portadores de compreensão muito superior à nossa.
Nós às vezes nos achamos melhores do que os outros. Certa vez uma senhora estava lá, procurou o Chico. E ela disse assim: Chico, eu queria perguntar a você, o meu marido é ótimo, é um esposo excelente, não tenho queixas. Um pai muito bom, atencioso. Ele me leva até a porta do centro, mas não entra. O que você acha? O Chico respondeu assim: ele já está onde nós devemos chegar. Ele já tinha bondade natural. Ele já tinha bondade, ele está onde nós devemos chegar, minha filha. Porque nós estamos aqui, mas às vezes em nossas casas temos pessoas muito melhores do que nós. E que nós às vezes pensamos assim, não é? Ah, não me acompanha, não quer ir ao centro, não entra, chega até na porta e volta para trás. Mas às vezes espiritualmente está em condição melhor. É porque nós estamos precisando. Nós somos doentes que precisamos do hospital todo dia. Todo dia nós precisamos do hospital e do tratamento. É o que o Espiritismo nos ensina. E é o que muita gente não compreende. E é por isso que nós vemos, infelizmente, parte da humanidade doente. Porque as pessoas não querem compromisso. Não querem trabalho. Não querem trabalhar espiritualmente. Preferem tomar o medicamento da farmácia. O medicamento da farmácia, tarja preta. Vamos ao centro tomar um passe. Não, não vou, não quero. Ou vem uma vez e quer ser curado. A troco de quê? Quem é que nós achamos que somos? Para que Deus nos cure instantaneamente. Neio Lúcio conta que, certa vez, Jesus estava pregando às margens do lago. E quando terminava de pregar, ele curava. Mas não curava todos. Ele curava alguns. Não curava todos. E Simão Pedro, muito incomodado com aquilo, aproximou-se de Jesus e disse assim: Senhor, mas por que o Senhor não cura? Por que o Senhor só cura alguns, não cura todos? E no intuito de satisfazer a vontade de Pedro, o Espírito conta que no outro dia, após a pregação, Jesus curou todos os doentes que estavam ali. E Pedro pôde constatar que no outro dia não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E é por isso que a gente é curado só pela metade. 10%. 20%. Mas eu não curo totalmente. É que se você curar de vez, você não volta. Você não volta para Jesus, você volta para o mundo. E depois vai vir com uma doença mais grave. Vai vir com uma doença pior, muito mais grave.
E é por isso que a gente tem que agradecer pelas lutas e pelas provas e pelas dificuldades. E temos que carregar a nossa cruz, porque bendita seja a cruz, porque é ela que nos escora. Nós achamos que escoramos a cruz? Não. É a cruz que nos escora e não nos deixa ir ao chão. É a cruz que é o nosso cajado, é a nossa bengala. É por isto. Esses dias atrás, só para encerrar, uma senhora nos procurou. Na semana passada, ela nos procurou no centro. Marcelo, eu queria conversar um pouco com você. Falei, pois não. Disse, olha, meu marido bebe. Está bebendo, bebe, e às vezes me trata mal. Eu não suporto mais o jeito dele, ele bebe. Eu perguntei a ela, há quantos anos ele está bebendo? Ela disse assim, de uns 30 anos para cá, ele está bebendo. E eu estou com vontade de sair de casa. Eu estou com vontade de sair de casa, mudar de cidade. Eu estou com vontade de deixá-lo. Eu peguei e perguntei a ela, quantos anos a senhora tem? Ela falou assim, eu estou com 69. Eu falei, mas a senhora está tão perto de vencer. E quer perder? Ela me olhou, assustada. A senhora está tão perto de vencer. E ele, quantos anos tem? Ele tem 70. Eu falei, não, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco, está perto de cumprir a prova. Agora que está pertinho, só quer largar e voltar para o outro lado, frustrada. Aguenta mais um pouquinho. Ela me abraçou chorando. Muito obrigado. Era o que eu precisava de ouvir. Mas é ou não é verdade? Às vezes a gente desiste da vitória na véspera. Nós desistimos de ganhar estando com a mão na taça. Não é como a seleção brasileira, que nem encostou a mão na taça. Tem gente que perde nas oitavas. Mas nós estando em campo, lá disputando a taça, não. Vamos aguentar. Aguentamos tanto. Vamos aguentar mais um pouco, não é? Quem sabe Deus ajuda, ele desencarna amanhã. Olha, uma história puxa a outra. O Chico nos contava, vejam como são as coisas, que lá em Pedro Leopoldo tinha um senhor que ia sempre no Luiz Gonzaga, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e que sempre pediu uma orientação espiritual. Toda semana quase ele estava lá. O doutor Bezerra dava uma orientação pelo Chico para ele. Ele tinha sofrido uma ofensa de uma pessoa, uma ofensa muito grande, uma ofensa à honra. E a vontade que ele tinha era de matar a pessoa. Então ele ia lá no Centro Luiz Gonzaga, o doutor Bezerra escrevia. Diz o Chico que na outra semana ele chegava e falava assim, eu vim buscar mais gasolina. Doutor Bezerra escrevia,
O Bezerra escrevia. Aí diz o Chico que passou um tempo, ele voltou, chegou. Aí o Chico viu e pensou que ele ia pedir mais gasolina. Aí ele disse assim: não, Chico, você não há de ver que eu passei em frente à casa do fulano e era o velório dele, ele morreu. Os espíritos aguentaram ele até para ele não se tornar um criminoso. Aí ele chegou: não, eu não preciso mais. Fulano morreu. Não é? Então que Jesus nos abençoe. Nós não desejamos que ninguém desencarne. Mas se Deus chamar, é problema dele. Não é nosso. Que o Senhor nos ampare, nos abençoe e que esta casa continue sempre assim, iluminada, abençoada e alegre, sempre com as atividades, com os companheiros que cooperam, que colaboram, que podem colaborar. E vamos pensar o seguinte: não vamos desistir. Não vamos desistir da caridade, porque talvez hoje seja a última oportunidade que a gente está tendo sobre a terra de fazer um depósito que vai nos valer muito amanhã. Muitas bênçãos e muito obrigado. Depois você tira cópias e me manda. Pessoal, a gente queria agradecer muito a Bruna, viu? Parabéns pela apresentação de vocês, cada vez melhor. Muito obrigado mesmo. Eu queria dizer isso de público. Parabéns pela apresentação de vocês, parabéns mesmo. E vocês ficam à vontade agora, os que estão ali, que Jesus abençoe. Quem quiser dar um abraço com a série, também pode ficar à vontade. Como é que vai? Qual o nome? Deus. Z. S.